De quem é a culpa de ter ciúmes? De quem é a culpa? Se você tem ciúmes ou se você provoca ciúmes, quem na verdade é responsável por isso? Ah, muito bom você ter feito a pergunta, porque na verdade ninguém é culpado disso. Se eu sinto ciúmes sobre um processo que a pessoa que está comigo está vivendo, se eu sinto ciúmes porque alguém admira a pessoa que está comigo, se eu sinto ciúmes porque essa pessoa ela acaba olhando muito para outras, na verdade esse processo tem a ver comigo. Eu que tenho a obrigação de cuidar sobre eu mesma e sobre as minhas próprias coisas. Então, se eu tenho ciúmes, eu me cuido. O peso e o preço dos meus ciúmes não pode ser transferido para o outro. Se eu tenho ciúme porque, por exemplo, a minha namorada é muito admirada, é muito olhada, então qual é em mim a situação que faz com que isso me deixe inseguro ou insegura? Se eu sinto ciúmes, a responsabilidade é minha e a pessoa necessariamente ela não tem o dever de se moldar à minha expectativa ou às minhas inseguranças ou aos meus medos, não. Se eu sinto ciúmes é uma relação minha e é importante que eu faça o meu papel nisso. O ciúmes é uma coisa dolorida, chata, ruim de sentir. O ciúmes traz uma dor insuportável para quem sente. Mas eu não posso ser cruel porque isso está me incomodando de colocar esse peso no colo do outro ou responsabilizar o outro pela minha insegurança, pelas minhas incertezas, pelos meus medos e muitas vezes até pelas experiências que eu vivi no passado. Se eu sinto ciúmes, o dever é que eu vá à causa e libere a causa. Eu não posso impor às pessoas que não use certas roupas, ou que não olhe para certas pessoas, ou que não fale com outras pessoas, ou que faça isso, aquilo e aquele outro. Não, porque eu estou, na verdade, colocando no colo da pessoa o peso por um assunto que não é dela. Não é dela a responsabilidade pela minha insegurança. Não é dela a responsabilidade pelos meus medos e pelas marcas que eu tenho das minhas experiências do passado. Não é dela. Eu sinto, eu resolvo. Então tenha sempre isso em mente. Sejam muito bem-vindos, você Estrela, Sarinha, Dinalva, Fabi, sejam muito bem-vindas, mas saiba, se em algum momento você está sentindo ciúmes, o ideal é parar com aquela ideia, estou com ciúmes porque minha namorada está usando saia curta, ou estou com ciúmes porque ele acaba dando muita margem. Não, se ele dá margem, é você que tem que escolher se você quer se manter no relacionamento com uma pessoa assim ou não, não é verdade? Mas a ideia é pensar. Eu não me sinto segura quando essa pessoa, por exemplo, vai jogar futebol, porque tem muitas mulheres. Perceba, o que é que ter muitas mulheres mostra sobre a sua insegurança sobre você mesma. Talvez você esteja aí com alguma coisa no teu corpo que você não aceita. Ou talvez você não tenha clareza da beleza ou clareza de quem você é. Talvez isso possa ser como várias e várias outras situações, mas saiba, se você sente ciúmes, você resolve. O outro não tem que adaptar a vida, não tem que mudar relacionamentos, não tem que nada disso. Salvo se essa pessoa perceber que esse relacionamento é um relacionamento danoso. Salvo se essa pessoa perceber que esse tipo de contato acaba distraindo para os pontos importantes e principais. Mas não justifique o seu ciúme querendo que o outro mude a vida dele, mude quem ele é, mude os relacionamentos sociais, os relacionamentos na equipe, porque você não quer simplesmente olhar e resolver a sua insegurança e a sua incerteza. Não. O que é seu você resolve. E no relacionamento é exatamente como esse símbolo que eu até tatuei na minha mão. Cada um de nós no relacionamento tem sua jornada. Eu sou eu, ele é ele. E nós nos encontramos nos pontos comuns a isso. Então, se ele tem ciúmes, ele resolve. Se eu tenho ciúmes, eu resolvo. Lógico que alguns acordos podem ser estabelecidos entre vocês. Alguns acordos podem ser estabelecidos, mas nunca impostos, nunca exigidos e nunca cobrados. E assim você vai conseguir ter mais clareza do para que aquela insegurança ainda está em você. Perceba perfeitamente que toda manifestação emocional que eu tenho, seja ciúme, impulsividade, reatividade, esses são os meios que você tem
de se comunicar com você mesmo e perceber se eu tenho impulsividade, se eu tenho reatividade, se eu sou briguenta, impulsiva, o que isso está mostrando, qual é o chamado para dentro de mim que eu posso fazer agora para modificar isso, para melhorar isso. Então, toda emoção que eu sinto é minha responsabilidade. Eu vou ver isso. E se você pode estar dizendo, mas Kátia, olha só, eu tenho um namorado e todas as amigas que eu passo, ele vira o pescoço. Você concorda que isso é uma questão de educação e ausência de ética dessa pessoa? E você sentir ciúme ou fazer um barraco, não vai fazer com que ela mude, vai fazer com que ela disfarce, vai fazer com que ela te engane, vai fazer com que ela seja mais sorrateira em relação a você. Isso jamais vai fazer com que ela mude. Então, a ideia é pensar, eu mereço um relacionamento que me respeita, eu mereço um relacionamento que me dignifica diante das pessoas? Então, é esse o posicionamento que você tem que ter. E se essa pessoa não é capaz de te alcançar, se libere para o melhor, se libere e abre espaço na sua vida para receber os melhores relacionamentos, sabendo que tudo aquilo que você sente é sua responsabilidade. É até mesmo a sua responsabilidade ficar sofrendo, por exemplo, de traição em traição. Admitir, passar a mão, perdoar cada vez que a pessoa te desrespeita. Isso é um processo que somente você pode resolver. E saiba, todas as vezes que você perdoa e que você não faz com que aquela experiência venha trazer mudanças em vocês, você está apoiando para que ela se repita. Ela vai se repetir. Naturalmente, tudo aquilo que você tolera se mantém no teu caminho. Então, se a pessoa já pisou na bola uma vez, 2 vezes, é hora de você pensar. O que é que você está se negando a mudar? As pessoas sempre vão avançar e sempre vão estar no teu caminho na medida e no limite que você permite que elas estejam. Então perceba, se à medida que você tem uma pessoa do seu lado e quer cortar o batom que você usa, a saia, a roupa, a faculdade, a academia, deixar de ser você para se tornar menos não vai trazer garantia nenhuma. Essa pessoa depois vai ter medo de outra coisa, do quanto você ganha, de onde você vai, e cada vez você só vai dar mais espaço para ela exigir novas coisas sobre você. Isso nunca vai resolver. Saiba, Albert Einstein dizia que quando você tem um problema, para você poder resolver esse problema, o ideal é que você suba no nível superior para poder entender qual é a solução daquela questão. E a mesma coisa, entregar ao que o outro exige de você. Eu não vou mais naquela academia, ou não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, só vai ampliar o tamanho da sua célula emocional, só vai ampliar o tamanho da sua célula emocional. O que eu sinto é responsabilidade minha. O outro pode provocar, o outro pode propor, o outro pode até insinuar, mas eu decido se eu vou entrar nesse jogo ou não. A responsabilidade emocional hoje é o que mais vai nos sustentar diante dos desafios, é o que vai mais nos manter diante dos cenários que nós vamos agora adentrar em 2025. E se você não sabe como lidar com tudo isso, eu creio que é hora de você aderir ao meu programa de mentoria, que acontece às segundas-feiras, às 8 da noite. Você pode assistir uma aula aí no conforto da sua casa. Quer saber mais? Me manda mensagem aqui no privado. Estou aqui no meu escritório e agora eu vou produzir ainda mais em amor a servir a vida. Um enorme beijo e até a próxima vez. Tenha um maravilhoso feriado.